tema assim que eu vi aleatoriamente hoje no Instagram, se vocês quiserem discutir en passant, mas foi Diego que esteve aqui conosco. Ele estava comentando e eu achei interessante porque observem como essa postura do politicamente correto ela vai se disseminando para tudo. E ele estava chamando a atenção para os jogos da Copa do Mundo. A Copa do Mundo está acontecendo num país como o Catar, que, para quem entende um pouco de política internacional, não, notem que é muito contraditório por parte da FIFA De hipocrisia. e fazer uma Copa do Mundo no Catar. Mas tudo bem, aceitemos. Dessas empresas, por aceitemos, né? Aceitemos isso. Aí, o Diego estava chamando a atenção para um fato de que parece estar havendo um certo favorecimento da arbitragem em relação aos times mais fracos, por exemplo, Japão, Coreia do Sul, times africanos principalmente. Tipo, eu fiquei olhando para aquilo e pensando, né? Eu disse, caramba, mas será que tá acontecendo? Eu não assisti todos os jogos. Mas, realmente, cara, já há algum tempo existe uma certa forçação de barra em todos os aspectos da sociedade. Você observa muito isso na cobertura da Copa. Aí sim eu tinha observado. Narradores históricos da Globo, comentaristas históricos foram tirados da Copa do Mundo para que você criasse uma imagem de igualdade, de raças, de gênero. Bicho, sabe? Coisas assim que você vê que é uma forçação e que é uma hipocrisia. Colocaram a mulher agora, né? Que tá junto com o Galvão, né? Eu nem quero, assim, entrar no ponto, mas eu vi uma entrevista essa semana. Desculpe, diretor, se eu estiver fugindo da pauta. Eu vi uma entrevista essa semana de uma ex-jornalista da Globo, Janaína Xavier. Ela estava dizendo isso. Pô, imagina o sentimento do cara que trabalha uma vida inteira dentro da emissora, que estava agora cotado para ser narrador de uma Copa do Mundo, que é o ápice da carreira de um narrador, e ele não vai porque você tem que abrir espaço para duas pessoas que chegaram ontem e que vão simplesmente porque são mulheres. Cara, assim, isso é no mínimo uma injustiça, sabe? Isso é no mínimo uma injustiça. Nada contra, por exemplo, Fátima Bernardes, grande jornalista, Janaína Xavier também grande jornalista, mas existe um caminho a ser traçado. Você não pode dizer para as pessoas, olha, só por causa da sua condição social, da sua condição tal, que você vai sair atravessando o universo. Não é assim. Não é assim que funciona. O resultado disso é muito ruim. É tenebroso. Isso vai gerar um reflexo na sociedade completamente ao avesso do que eles estão pretendendo fazer. Infelizmente tem sido assim, né? Sim. Eu não sei, eu não consigo avaliar, como o Diego estava observando, se de fato esses times africanos eles estão sendo assim colocados em preferência contra outros times. Existem decisões questionáveis da arbitragem, é verdade. Ontem no jogo do Uruguai tiveram, hoje aliás, decisões hoje assim, eu achei o juiz muito leniente com a falta do Brasil. Realmente tem existido já há algum tempo. Como você quer cortar o Alexandre de Moraes já falou. Aí, meu irmão? Daronco. Foi gol ou não foi? Foi gol ou não foi? Quem cuida da pauta somos nós aqui. Você cuida de compartilhar as coisas que a gente tá colocando. Você vê coisa aí, vem pra cá, Vem né? pra cá logo. Você não quer participar da bancada? Então, assim, mas isso é pra gente ver, Eduardo, apesar do tema ter voado um pouco pra longe, mas isso é pra você ver como esse politicamente correto, ele tá inculcado em tudo. Mas o problema do politicamente correto, eu acho que ele é apontado mal pelas pessoas. O problema é que ele, na verdade, tira a boa fama dos outros. Não é no sentido de corrigir a postura alheia. Não, ele faz o contrário. Ele é uma profunda demonstração de falta de caridade na sociedade. Né? Acho que tem que ser exposto assim. Vocês podem perceber, pessoal. Na sociedade atual, que se julga longe do obscurantismo medieval e tudo mais, não sei o quê, que se julga muito tolerante, são os mais intolerantes. Se você disser uma palavra errada num vídeo seu na internet, eles não só punem vocês, tiram seu emprego, seu meio de subsistência. A Inquisição perto feio, E olha, ele, né? Tinha processo, a Inquisição tem uma processo, coisa, institui processo, né? a gente vê muita essa hipocrisia, Eduardo Glaucio e Rodrigo, nessa história da liberdade de expressão. Vou fazer só um último parênteses que eu faço nesse sentido, pra gente entrar na fala de São Carlos Borromeu, pro diretor não ter... não chorar ali, fica tranquilo. Mas eu acho assim, curioso, cara. O Thomas Juliano tá lançando um curso sobre Getúlio Vargas. Eu até falei sobre isso hoje na entrevista que eu dei lá na Masta. E Vargas, pessoal, fechou, entre muitas coisas, jornais católicos. Certo? Vargas não foi esse moço simpático que as pessoas têm na cabeça. E aí, o Thomas tem chamado a atenção para um fato curioso. Ele diz, mas o Vargas, algumas pessoas dizem, ele trabalhou para o ensino religioso.
Mas o Vargas combateu o comunismo. Eu disse, olha, não vale a pena você combater o erro de todo jeito, não. Viu? Não é assim que funciona, não. Não é porque o cabo é comunista que você vai matar, estuprar, prender e fazer do jeito que for. Não funciona assim, pessoal. Existe um meio de você combater os erros. Existe Meios um caminho lícitos, correto para que você não perca a sua alma. Mas a sensação que dá, sobretudo nessas pessoas que defendem muito a liberdade de expressão, não é a liberdade de expressão que vocês defendem. É a liberdade do que vocês pensam que vocês defendem. Porque ao qualquer sinal de discordância, vocês já punem do mesmo jeito de quem vocês estão condenando. Pode observar. Isso aqui não é uma implicância com o bolsonarista ou com o petista, mas observe. Do mesmo jeito que o petista não tolera a menor crítica a Lula, o bolsonarista não tolera a menor crítica a Bolsonaro. O varguista, ele justifica tudo que Vargas fez. Ah, mas Vargas fez isso? E as pessoas que Vargas mandou matar? E o dinheiro que Vargas roubou? E os golpes de Estado que ele operou? Ah, não, mas aí isso se justifica porque ele supostamente... E esse mesmo raciocínio, dantesco, cara, dantesco, expande, pasme, Rodrigo, para Hitler, para Mussolini, às vezes para Stalin, para Putin, pelo amor de Deus, gente. Mas será possível que... Ah, mas por que a gente vive numa sociedade em que não se combate nada? Sim, meu amigo, aí você acha que o correto é você criar um campo de concentração, enfiar todo mundo lá dentro e você não concorda em matar? Sabe? Então, pensem. E aí entra também, poderia falar muito sobre isso. Vamos ter um pouquinho de senso de conhecimento, pessoal. Olha, eu não sei como vocês enxergam isso, eu tenho 27 anos. Às vezes eu vejo umas pessoas falando assim, da história da trabalho, sabe? Aí tem gente que diz assim, rapaz, eu li isso. Eu disse, meu irmão, seja sincero, você não leu. Só de história do Brasil existe... sério, Rodrigo, só de história do Brasil. A gente pode citar 10 historiadores aqui, que cada um, sobre história do Brasil, escreveram eles. Coleções que tem 5 volumes, cada volume com pelo menos 600 páginas. Marco Antônio Villa também? Bicho, não, eu tô dizendo assim, tô falando de historiador sério. Bicho, tu não leu, velho. Véi, não diga pra mim que você, no alto dos seus 27 anos, não tô tentando lhe colocar por baixo, não. Não diga pra mim que você leu a obra completa de Gilberto Freire. Não venha dizer pra mim que você leu e meditou profundamente sobre toda a obra de João Camilo. Não deu tempo. Capistrano de Abreu. Tipo assim, não tô dizendo que você não tem capacidade de fazer, eu tô dizendo que não deu tempo. Então, assim... É muita coisa também. As pessoas esquecem que Santo Tomás era o que era, mas Santo Tomás era um frade, pessoal. Ele vivia dentro de um convento. A vida dele inteira era dedicada ao estudo. Eu tô colocando isso aqui, Eduardo, Glaucio, Rodrigo, porque esse mesmo comportamento mesquinho, ele se expande para situações como a do Dom Alberto. Ele se expande para situações políticas. Nesse ponto eu concordo muito com o Olavo e acho que sempre vou concordar com ele. Você tem o direito de opinar na mesma proporção em que você leu. Bicho, se você não leu, você não tem direito a ter opinião. Eu não vivo sob a ditadura do... Tem isso também. Tem isso também. Não, exatamente. Então, exatamente. Você tem que se posicionar, né? Rede social é o que lá? Facebook. O que você está pensando, né? O que você está pensando. Aí a Ala dos Santos tinha razão, né? Que ele diz assim, olha, eu só falo sobre aquilo que eu conheço. Isso. E detalhe, defender a igreja, a gente sempre frisa isso, né? É uma missão dura. Desde o batismo. E que você deve fazer tendo preparo para fazê-lo. E não é você vai defender a igreja, sabe, com essa prepotência, porque eu li isso, eu li aquilo, como a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Como o comportamento da massa geralmente é mediano, eu que sei um pouquinho mais, vou me colocar como rei soberano dessa sociedade. Só pra gente pular de tema. Vai pular agora. Uma vez eu vim no ônibus, só pra concordar com isso que ele tá dizendo, né? Você tem que ter o preparo ou o conhecimento devido, não que eu tenha. Mas aí tinha um motorista da Nacional que viu uma senhorinha entrando com a imagem de Nossa Senhora. E a mulher contando pra outra amiga, a gente tava na porra, né? Tava feliz porque comprou a imagem, aí o cara foi e disse assim, eu tava com a garganta inflamada, rouco, e tava terminando de rezar o rosário do dia. Aí o cara foi e disse assim, mas você sabe que depois que Roma entrou nessa história aí, a igreja católica se afundou, né? Por que não virou o ônibus dele assim? Não, assim, e eu só observando. Aí ele foi e começou a se intrometer na conversa da mulher, começou a falar mal da igreja, porque aí tem as imagens, sei o que. Eu disse, meu irmão, com licença, pelo visto ela não entende do que estão falando, não, do que o senhor está comentando. Mas vamos falar da Inquisição Protestante? O senhor conhece?
Né? Porque tem muitos casos bem, bem interessantes pra falar. Não, mas isso é sobre tudo, Rodrigo. Você vê as Isso é sobre pessoas... Inquisição, sobre a igreja matando não sei quem, não sei o que, Cabo, as né? bruxas. Aí eu fiz um exemplo. A Bíblia que o senhor tem, que o senhor lê de noite, eu acho, né? Veio de onde? Do céu, como diz o Padre Paulo Ricardo? Caiu do céu com paraquedas e tudo? Não. Pessoa Não. com 17 anos. Mas como é que o senhor acredita na Bíblia se o senhor não sabe nem quem foi que deu? Com 17 anos. Pronto, essa semana. Mas foi Deus, eu digo, oxente, Essa como? semana teve um rapaz que Né? falou comigo. Universitário é um bicho maravilhoso pra você ver isso. aí. Não, Tá, 17 você- anos. Eu descobri, né? Eita, mas Aí, ó, rapaz, foi Vamos mesmo. mandar o diretor pra casa, meu irmão. Esse cara atua aí. Tu né? descobriu. 17 anos eu descobri que a igreja católica, né, só começou no ano 300 e pouco. Santa Agostinho foi assim. Oxi, depois, aquele Rodrigo Silva, adventista, discorda dele. Aí faz, de novo, não, como descobriu a roda nessas objeções. aí, mas, Cara, Vambora, assim, bora. enfim.